Que estejam bem. Dando seguimento aqui ao nosso curso de Photoshop no ciclo 2, hoje a gente vai entrar num módulo novo, digamos assim, que é recorte de cabelo e tratamento de pele. A gente basicamente vai ter aulas sobre isso pensando na aplicação de editorial. Hoje a gente vai ver recorte de cabelo. Então, o que eu preciso saber para fotografar para uma foto para recorte de cabelo? A primeira coisa é: o fundo mais fácil de fotografar cabelo é o fundo branco. Então lembra que na fotografia a gente vai usar o fundo branco para fundo de recorte, como o vídeo usa o chroma key, perdão, o fundo verde para eles fazerem o recorte. Na fotografia a gente usualmente usa o fundo branco. Quanto mais branco ele for, mais fácil vai ser a ferramenta reconhecer. Eu acabei pegando uma foto aqui que é uma foto cinza, de fundo cinza, para a gente ver o quanto essa ferramenta vai trabalhar, ela vai conseguir fazer, mas vai sobrecarregar demais a nossa máquina para ela fazer esse recorte. Mas é possível. Então, assim, fundo branco ideal, fundo cinza é possível, mas a gente tem que tomar cuidado porque vai sobrecarregar demais a máquina. Eu já vou mostrar isso para vocês. Uma outra coisa é, existe uma coisa chamada retorno de iluminação, que é quando a luz ela bate no fundo e ela volta com tanta intensidade que ela acaba deixando um esbranquiçado no contorno aqui. Isso acontece quando a modelo está muito próxima do fundo. Na aula de estúdio, os professores de estúdio falarão isso para vocês, o controle de luz de retorno. Para recorte de cabelo, não pode ter retorno. Porque se tiver retorno, imagina, um fio de cabelo é muito fino. E aí você tem essa luz passando pelo fio de cabelo e trazendo um pouco desbranquiçado. O software não vai reconhecer o que é o pixel de cabelo e o pixel do fundo, então ele tem dificuldade. Então, duas preocupações para fotografar para recortar o cabelo. O primeiro deles é tentar fazer isso em fundo branco, seria o mais ideal. Segundo deles é não ter luz de retorno, ou seja, afastar o modelo ou a modelo do fundo para que essa luz não volte e eu tenha o cabelo perfeitamente. É basicamente essa a ideia. Eu peguei um fundo cinza para ver a máquina trabalhando, eu estou aqui num iMac com 16 GB de RAM e SSD, que eu fiz um upgrade no computador agora, há mais ou menos pouco tempo. E você vai ver o quanto essa vai demorar, um pouco porque a ferramenta é pesada e um pouco porque isso está no cinza. E isso vai demorar o processo de processamento. Mas vamos dar uma olhada a isso acontecendo. Peguei essa imagem aqui, fundo cinza, o cabelo dela é bem escuro com luz na ponta, está bem diferente do fundo. Maravilha, vai dar certo. Eu vou pegar a minha primeira ferramenta, que é uma ferramenta de recorte qualquer, que é essa ferramenta de seleção de objeto. Não preciso me preocupar muito com isso. Simplesmente só para fazer uma seleção básica, assim, não preciso me preocupar com isso. Olha, ficou bom, aqui está faltando, mas tudo bem, essa é uma área mais complicada mesmo. E eu já vou direto para aqui, ó, Select and Mask, aqui. Selecionar e mascarar, tá, em português, que é o nome do plugin dentro do Photoshop que a gente usa para recortar cabelo. E vocês já veem por essa imagem que a gente vai ter aqui um probleminha, né? Mas tudo bem, a gente resolve. Aqui a gente já está dentro desse plugin e aí algumas coisas que a gente pode usar aqui. O primeiro, o modo de visualização aqui no canto direito. Aqui no View, eu em geral deixo aqui com esse overlay. Por quê? Porque ele me dá essa sensação do que está recortado e o que não está recortado. Está mal recortado aqui porque a gente não usou a ferramenta ainda, tudo certo, sem problemas. E uma coisa que a gente precisa ter em mente é esse Refine Mode aqui. Se eu optar por esse Color Aware, ele até coloca aqui para mim, olha, essa é a melhor escolha para a seleção simples e com contraste em relação ao fundo. Nesse caso, é o Color Aware mesmo que a gente vai usar. Então, toda vez que a gente tiver um fundo neutro, a gente vai optar por aqui.
Se eu tiver, e aí ele coloca aqui no o Object Aware, ele fala, é a melhor escolha para cabelo ou pelo num complexo, num background, num fundo complexo, ou seja, num fundo que não é homogêneo. Então só toma cuidado com a ideia do fundo. Se o fundo for neutro, como a gente tem aqui, esse fundo chapado, a gente vai usar aqui o Color Aware. Se o fundo for muito complexo, estiver cheio de coisas, melhor usar o Object Aware, que ele funciona um pouco melhor. A gente precisa fazer essa escolha. O resto aqui, a gente praticamente não mexe, é raro, assim, é raro a gente mexer. A gente pode conversar um pouco em aula sobre, assim, mas eu confesso que nunca precisei, para recorte de cabelo, fazer esses ajustes, assim. Geralmente ele vem nessa primeira ferramenta selecionado aqui, que é a Quick Selection, e a gente pode usar a Quick Selection para selecionar grandes áreas. Então, por exemplo, essa área aqui, é uma área que eu vou selecionar. Então, é um pincel, funciona como um pincel. Eu vou pegar o Quick Selection e colocar aqui. Com menos, perdão. Com menos. Aqui. Tudo bem ficar um pouco ruim, assim. Vou pegar o mais e vou tirar um pouquinho. Para ele reconhecer. Então, o que é o Quick Selection? São áreas gigantes. Você vê que eu estou trabalhando aqui com áreas, uma área enorme, assim. Essas áreas de cabelo, a gente não vai usar o Quick Selection. A gente vai usar o pincel de baixo, que é o pincel fino, né? O Refine Edge Brush Tool. Vale a pena dar um zoom. E aí, o que eu vou fazer para ele? Aqui é ensinar a máquina mesmo, né? Eu vou falar para ele o que é cabelo. Então eu vou pintar tanto a parte que ele coloriu, quanto a parte que ele não coloriu, e vou fazendo isso uma seleção fina. Eu estou segurando o mouse e pintando. Posso fazer isso de uma vez como eu estou fazendo, ele vai fazendo para mim. Mas posso fazer isso em partes também. Aqui eu vou soltar, ele vai pensar durante uma meia hora aqui. Peraí. Deixa eu soltar para vocês verem. Solto. Você vai ver que ele vai pensar. Aqui até foi bastante rápido. Mas basicamente eu insisto nisso. E aqui é um pouco você ensinando a máquina, assim, porque o que está acontecendo é, ele não sabe o que é cabelo, o que é boca. Então você diz para ele, ó, isso aqui é cabelo, volta isso aqui. Você fala, essa parte aqui tem cabelo e tem fundo, você precisa selecionar isso melhor, assim. E ele vai fazendo isso para você. Então, fala, essa parte é cabelo, essa parte é cabelo. E ele vai fazendo fio a fio, assim. É meio impressionante. Dica boa, assim, cara, demora o tempo que vocês precisarem fazer aqui. Façam isso com calma, as bordinhas aqui do fundo e da modelo sempre são importantes. Faz isso com calma, com tranquilidade, com paciência, assim, porque aqui é uma fase que o ideal é ficar o melhor possível, assim. Então aqui também, você vai ver que ele já está com alguma mais dificuldade, mas está indo bem. Aqui já começa os processamentos tanto da imagem quanto do fundo cinza, assim. Ele já está chegando no limite de processamento, mas ele segura. Vamos lá. Vou pintar, vou fazer essa foto, vou fazer, porque eu preciso contornar toda ela para fazer o gradiente. Dá uma olhada, pinta. Esses cabelos mais frisos parecem que vão ser um problema, mas não são. A ferramenta funciona lindamente para eles, assim. Então, só passar. Se quiser passar mais, trazer mesmo essa... Eu não gosto disso em geral, eu tiro isso dos modelos. Então, eu não me importo muito com aquela área. Você vê que ele já começou a engasgar. Tudo certo. Ele errou, avisa para ele que ele errou. Vamos
trazer o menos aqui para ele entender. Volta com mais e pinta uma vez só. É uma área difícil porque tem as duas coisas. E a gente vê, dá uma olhada mais geral. Pode dar um zoom até maior para a gente analisar. Okay. Ver aqui. Ele está conseguindo. Aqui não. Foi. Ele vai errar um pouquinho, mas não tem problema. Eu posso falar para ele, olha, isso aqui não, isso aqui é pele. Não tem problema. Mas isso aqui é cabelo. Isso aqui eu preciso que você faça. Ok. Posso passar um pouquinho mais. Vale uma conferida nessas bordas, assim. Se ele errar um pouquinho, não tem problema. Você pode tirar aqui ou depois. Você vê que a borda está bem feita. Vou passar um pouquinho mais aqui. Eu ficaria ainda um pouco mais fazendo, tentando ver se ele puxa esses outros cabelos aqui. Com certeza ele puxaria. Mas só para esse vídeo não ficar gigantesco, que vocês já entenderam a ideia, vamos lá para a última parte. A última escolha que eu tenho que fazer dessa ferramenta aqui é aqui o Output Setting, né? Como eu quero que ela vá. Se eu quero que ela vá como uma seleção, como uma máscara, como um novo layer, como um novo documento. Em geral eu coloco como uma seleção porque eu vou usar isso para fazer um recorte mesmo. Então, bora lá fazer essa seleção. Eu vou dar um OK aqui. E aí é uma coisa. Você vê que ele pegou boa parte do que eu estava fazendo até aqui, legal. E esses cabelos eles vão voltar. Se eu não fiquei tão satisfeito, eu posso clicar de novo lá e fazer todo o processo de novo, começar. Isso é infinito, assim, você fala, não, aqui eu quero que ele entenda um pouco melhor que isso aqui é cabelo. Então, vamos forçar o entendimento dele que isso é cabelo. E a gente pode ir passando isso para fazer justamente esse processo. Vou tentar tirar e colocar para ele entender melhor. Aqui funcionou melhor com menos, né? Ele não estava entendendo. Maravilha. Dou OK lá, você já vê que ele pegou mais. E eu posso fazer isso quanto eu quiser, à vontade, assim, não tem nenhum problema. E você vê que a seleção pega muito, 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 muito cabelo, mas eu insisto nisso. Precisa fazer com mais cuidado, com mais delicadeza. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir em selecionar, inverter, aqui, porque eu quero trabalhar o fundo e não o cabelo. Vou selecionar aqui o meu Yin Yang, aqui, como eu carinhosamente chamo essa bolinha cinza e branca. Vou selecionar um filtro gradiente. Então, gradiente. E aqui eu vou aplicar um filtro gradiente, deixa eu ver o que combina com ela. Um laranja, vai, vamos lá. No filtro gradiente eu tenho algumas opções. Primeiro, opções de cor, né? Eu posso até criar a cor, mas tem muitas opções de cor aqui interessante. Além da cor, eu posso pensar se ele é linear, se ele vai ser radial, ou seja, do centro para lá, se ele vai ser angular, se ele vai ser refletido, diamond, né, em diamante. O radial aqui ficou legal. Aqui o radial não interfere muito o ângulo, né, porque é radial. Mas linear, por exemplo, você consegue ir mudando o ângulo de atuação dele, assim. Escala, reverso e todos esses processos. Vou colocar radial porque eu acho que foi o que mais gostei, assim, o que mais combinou. E dou um OK. E aí o que eu tenho aqui? Eu tenho justamente a seleção feita aqui, que foi a seleção que eu fiz no cabelo. E se a gente for reparar, mesmo aquela área que estava um pouco ruim, putz,
tá muito bom, assim, tá muito bem feito. A gente pode dar e deve dar uma checada aqui, ver se alguma área não ficou muito estranha, principalmente as áreas de borda, assim, para a gente ter essa ideia. Olha, até aqui que ele estava um pouco excessivo, está invadindo um pouco o cabelo. Eu posso até tirar, ó, clico na máscara, pego o pincel, pego o preto, pego aqui 10% mesmo, e pego o branco, perdão, e pinto um pouquinho. Pode ser até com 5% para não ficar muito forte. Mas ok, assim, tava bom já, não é uma coisa que incomoda. Você vê que ele pega os fiozinhos de cabelo, esse recorte todo, assim. E insisto nisso, era uma foto com fundo bem complicado, se fosse branco seria melhor. Uma modelo com cabelo muito liso, muito, muito, muito liso, mas com fundo neutro, maravilha, eu consigo fazer e ainda aplicar um fundo em cima. Bem, deixa eu aparecer aqui para vocês. O recorte de cabelo, pessoal, ele é uma técnica de começo. Então, olha, eu já fotografei para recortar o cabelo num fundo neutro, de preferência branco, com certeza sem retorno de luz, essa luz que interfere nas bordas. Feito isso, jogo aqui no Photoshop e recorto o cabelo. E aí começa o tratamento. Então, eu posso aplicar um fundo como eu fiz aqui, que é um fundo neutro, um fundo de cor. Eu posso trocar essa cor do fundo à vontade, né? Mudando a cor do gradiente lá, eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Posso aplicar isso num fundo de praia, fazer uma montagem, como eu preferir. E ainda tem tratamento de pele, tratamento de cor, tratamento de luminosidade. Então, o que a gente está vendo nesse módulo 2 é que a gente vai acrescentando coisas. Então, eu sei mais uma coisa, maravilha, acrescenta. Eu sei outra coisa, acrescenta. Eu sei uma outra coisa, acrescenta mais algo. E a gente vai fazendo esse processo de acrescentar. Então, é uma técnica muito usada, a gente usa muito para modelo, a gente usa muito quando a gente quer trocar o fundo. Para recortar, essa ferramenta é muito melhor do que os primórdios do Photoshop, que a gente fazia por canal de cor ou outras maneiras muito mais complexas. Essa ferramenta funciona super bem. E eu queria dizer duas coisas, duas únicas coisas antes da gente encerrar o vídeo. A primeira delas é o seguinte: para trocar de cor, eu posso clicar aqui 2 vezes, e aí, por exemplo, eu vou colocar um pink, eu vou voltar para o laranja, enfim, posso ficar à vontade aí, escolher o que eu quiser. Esse foi o que eu mais gostei mesmo. E a segunda coisa que pode gerar dúvida é o seguinte: feito a seleção aqui, e perdão não ter falado isso lá, no selecionar e mascarar, aqui, existe, perdão, no selecionar e mascarar aqui, como a gente estava fazendo, existe um botão aqui que é Refine Hair, para refinar o cabelo. Todas as vezes que eu usei o Refine Hair, ele não funcionou muito bem. Ele é um botão meio pré-automático. Perdão, esqueci de falar isso, assim. Eu vou até clicar para vocês verem, ó. Ele vai trabalhar aqui um pouquinho e a ideia é ele selecionar o cabelo. Você vê que ele ficou pior. A ferramenta de refinar arestas aqui, com o pincel de refinar arestas, é muito, muito melhor do que essa ferramenta pré-selecionada aqui do Refine Hair, perdão, o refinar cabelo. Então, só se alguém ficou com alguma dúvida, não usa essa ferramenta, por favor, assim, não vale a pena. É isso para hoje, pessoal, assim, espero que vocês tenham gostado. Testem, façam. Fica um cabelo bem complicado, dá certo com cabelo volumoso, dá certo com pequenos fios, dá super certo. Essa ferramenta precisa só de um pouco de paciência, mas ela funciona super bem, assim. E testem para que a gente possa tirar as dúvidas em aula. Agora segue uma série de tratamentos de pele, então vai ser uma sequência de aulas de tratamento de pele para a gente poder conversar sobre. É isso, nos vemos em aula. Se cuidem.